Gravando, bom dia, bem-vindos. É, a nossa primeira aula de gestão financeira para vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Então vamos dar início. Bem-vindos. A gente está começando esse ano letivo de 2021. A gente ainda está nesse trabalho remoto, mas à medida que a vacina for chegando aí aos nossos braços, eu acredito que a gente volta aí para o presencial e acho que vai ser bom para todo mundo aí. Bom dia, Samara. Então, essa é uma aula onde a gente vai estar introduzindo os nossos trabalhos, se conhecendo. Eu não costumo dedicar um tempo assim para falar só de mim. As coisas sobre o Roberto Shizuko Masaka começam a aparecer aos poucos, mas vocês podem me chamar só de X, por favor. Eu dei um enter aqui e, sem querer, eu neguei a entrada da Mônica. Fui dar um enter no meu nome e, sem querer, eu neguei a entrada da Mônica. Vocês têm um grupo já de chat, de zap? Sim, Tá? Avisa a Mônica lá, pede desculpas e pede para ela entrar de novo, que aí eu permito aqui sem problemas nenhum. tá bom, vou falar agora. Aqui eu fui digitar o meu nome aqui no chat e, sem querer, eu neguei a entrada dela. Tá bom. Então, vamos lá, página 2. Vocês podem me interromper o tempo todo, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem. Mônica, bom dia. Juliana, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindos. Bom dia, Timóteo. Então vamos lá. Olha, uma frase aqui de entrada para nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Ele é o do Leon Semenovic Vygotsky. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1986. Então ele viveu 38 anos de vida e morreu de tuberculose. Mas é um cara aí que dentro da educação é referência, né? E ele, por exemplo, foi a minha base teórica para os trabalhos que eu fiz e sempre referencio esse cara. Alguém quer abrir o microfone, por favor, e dizer o que acha que significa essa frase? Sem medo de errar. Vocês sabem que aqui é o melhor lugar de O errar. nosso olhar é amplo? O Alan colocou que o nosso olhar é amplo. Alguém tem uma outra opinião? Bom dia, Mara. Bem-vinda. Quem arrisca uma outra resposta? Ou confirma o que o Alan falou? Ninguém arrisca? Todo mundo tímido? Então, esse começo que o Alan colocou, ele se encaixa bem. A realidade é muito ampla, não é? Então, a gente pode ter um olhar amplo, né? Mas, na verdade, para esse olhar amplo, existem pedaços que a gente não percebe direito. Então, por exemplo, por causa disso, eu gosto de ver um mesmo filme várias vezes, porque a gente começa a ver o filme uma vez e a gente compreende um pedaço. Depois a gente vê o filme uma segunda vez e a gente, poxa, isso daqui eu não percebi. A gente vê um filme uma terceira vez e, olha, esse outro pedaço eu não percebi. E a gente vai. Eu não gosto de assistir 50 filmes por ano. Eu posso assistir
6, 7, 8 vezes o mesmo filme. Porque a realidade daquele filme, a mensagem daquele filme, eu vou aos poucos introjetando e captando. Lana, bom dia. Samira, bom dia. Então, só colocando para a nossa realidade, dentro da área da educação. Tainá, bom. Angélica, bom dia. Daniela, bom dia. Joyce, bom dia. Então, a minha formação começa em ciências, eu tenho uma licenciatura curta em ciências, depois uma licenciatura plena em matemática, e depois várias pós. E por mais que eu tenha estudado matemática, não significa que eu conheço a realidade da matemática, que é ampla, inteira, né? Eu conheço alguns pedaços. E tem coisas que eu não conheço, é verdade. Tem coisas que eu não conheço. A gente vai canalizando para aquilo que a gente trabalha e, de repente, uma inovação, ela passa desapercebida. Então, para o olhar amplo da matemática, eu conheço alguns pedaços. E esses pedaços aqui, nesse trabalho, a gente vai trabalhar a parte da gestão financeira, ok? Que, do meu ponto de vista, quando a faculdade me convidou para trabalhar essa disciplina com vocês, eu achei sensacional, que é algo que todo mundo precisa. Bom dia, Brenda, bom dia, Vitória, bem-vindas. Então, o nosso olhar para a realidade, para a realidade ampla, a gente conhece alguns pedaços, né? Às vezes, qualquer quadro, mesmo se eu focar o meu olhar num quadro, por exemplo, o Filho Pródigo, é um quadro que é muito famoso, e a gente vê lá o pai acolhendo o filho, e depois tem alguns detalhes que a gente começa perceber, né? Por que que uma mão é diferente da outra? Por que um pé está sem chinelo e outro com chinelo, não é? Por que que o pai ele tem uma túnica bonita e o filho está todo surrado? Aí são detalhes da obra que a gente vai percebendo pouco aos poucos. Se a gente olha junto com uma outra pessoa aquele quadro, aquela obra de arte, algumas pessoas se atentam para um pedaço, outras pessoas se atentam para outro pedaço. Ó, eu vou tentar falar bom dia para todo mundo, mas talvez pela velocidade do ingresso aqui, eu erre, né? Então entrou a Diele agora. Bom dia, Diele. Então eu vou virar a página. Eu dei as boas-vindas e falei da frase do Vygotsky. Então, tem já uma lição de casa que eu queria que vocês fizessem sem falta hoje. É um quiz, acho que de 8 perguntas. Vocês se identificam, vocês falam lá sobre o e-mail que vocês usam, depois vão responder sobre respeito, responder sobre a competência e vão me dar alguns detalhes dos perfis de vocês. Ok? Então, é algo que é importante para que vocês comecem a se refletir, a refletir sobre como é que vocês interagem no trabalho em equipe. E aí você, para tomada de decisão e construção de conhecimento. Então, é um pouco esse o objetivo desse quiz. Enquanto eu estou falando aqui, se uma pessoa conseguir já entrar no que mágico e responder, fica à vontade, tudo bem? Mas não deixem de responder isso hoje. E em vez de eu ficar fazendo chamada aqui, eu vou pedir para vocês preencher o quiz. Aí, à medida que vocês colocarem o nome de vocês lá, algumas pessoas já responderam. A Angélica já respondeu, ela já está com a presença. Você achou complicado, Angélica? Não, Foi claro professor, para bom dia. Bom dia. Não, não foi Tranquilo para complicado, não. Tranquilo?
Foi tranquilo. E eu acho que o principal também desse quiz, né, foi a questão do respeito. Eu acho que é o principal, né, da gente escutar os mais velhos, né? Isso também já é uma questão de respeito. É onde começa o seu e termina, começa o meu. Ok. Vou virar a página aqui. Então, a parte operacional, gente, vai ser dessa forma, pelo Meet. Então, aquele link que está na primeira sessão do caderno do Que Mágico de vocês, sempre vai estar lá no topo e o link sempre estará lá. Vocês podem deixar aí, favoritar em algum lugar do celular de vocês, por exemplo, e durante esse semestre a gente terá esse link permanente. Pode acontecer de repente, um professor ele falar assim, olha, eu tenho esse trabalho acontecendo, e se eu sentir que gruda com o nosso trabalho, então eu posso estar divulgando com antecedência para vocês que o que naquela semana, naquela aula, será outro. Mas nas quintas-feiras de manhã, nesse horário, sempre será esse link. Então, na quinta-feira, clicou lá, vocês vão ter acesso aqui. E, se Deus quiser, eu sempre vou estar esperando vocês. Link permanente. Então, essa é a parte operacional. E vocês podem me interromper o tempo todo. Gente, ó, eu quero trabalhar com vocês o contrato andragógico. Eu coloquei lá no Que Mágico um texto que é um ensaio meu para um futuro artigo. Vocês também podem desenvolver essa ideia do jeito que vocês quiserem, e eu não vou processar ninguém por plágio, não. Qualquer ideia ela pode ser desenvolvida. Então, eu comecei a escrever aquele artigo, então todo mundo conhece a palavra pedagógico, mas eu faço defesa que a gente tem que fazer trabalhos personalizados, né? Para cada faixa de idade, a gente vai tentando trabalhar de forma mais personalizada. Na minha formação, eu tive lá uma disciplina de psicologia e o professor foi muito feliz de fazer a gente refletir sobre essa personalização. Então, a palavra peda, ela se encaixa para criança. A palavra terapo, ela se encaixa para adolescência. E para quem já está na fase adulta, é a palavra andra. Então, é um trabalho de aprendizagem para adultos. É isso que eu vou tentar trabalhar com vocês. E isso que a gente vai estar destacando. Como acho que a Angélica já comentou, o artigo 1º que eu quero colocar nesse contrato com vocês é a questão do respeito. Saibam que eu já fiz uma pesquisa com 1.633 alunos. E por incrível que pareça, 1.624 alunos que responderam à pesquisa não sabem o que é respeito. Então, 1.604 alunos deram exemplos do que é respeito. Na verdade, a gente precisa saber o que é respeito. Os 9 alunos que responderam e sabem o que é respeito, eles responderam corretamente, mas é um conceito de 5.700 anos atrás, lá da época de Moisés. Então, está correto, mas ele não foi atualizado. Para quem, por exemplo, é cristão, vai fazer a defesa que depois de Moisés, quando entrou Jesus, esse conceito de respeito ele foi ampliado. Ele passou a ser visto de uma outra forma. E depois de Jesus, já se passaram aí 2021 anos, e esse conceito de respeito ele foi ampliado. Uma coisa é a resposta dos nossos avós, outra coisa é a resposta do dicionário, e outra coisa são as respostas desenvolvidas, né, por A, por um autor B, que a gente precisa estar refletindo e, de repente, adotando uma para as nossas vidas. Eu costumo dizer que se a gente conhece muito bem a questão do respeito, não precisaria de mais nada, né? Eu, graças a Deus, quer dizer, acho que já sei um pouco, mas eu fui aprender sobre respeito, e por isso que eu gosto de vivenciar, só depois dos
5.0. Só depois do 5.0. E agora eu estou no 6.4. Então eu conheço, assim, o significado de respeito há pouco tempo, né? O meu conceito de respeito ainda é adolescente. Bom dia, Franciele. Bom dia, Vetúlia, Jailda. Então, é importante que a gente desenvolva. Eu vou dar essa definição para vocês. Eu vou esperar que cada um de vocês construa. E esse instantâneo do quiz, que já está lá no Que Mágico, que eu estou pedindo para vocês responderem hoje, é um conceito que vocês vão ter agora, que vocês podem estar escrevendo aí no caderno de vocês, escrever no diário de bordo de vocês, e amanhã ou depois, talvez dar risada do pedaço da realidade de respeito que vocês conheciam. Espero que no andar aqui da carruagem, a gente consiga fazer com que esse olhar amplo para a questão do respeito, ele vá se desenvolvendo. Eu sugiro que cada um de nós aí possa estar desenvolvendo a questão do respeito. Gente, ó, artigo 2º, o networking, né? A rede de relacionamentos proativa. É super importante que a gente faça, não é? Tem gente que não gosta, mas eu provoco. E vocês vão ver que a gente vai tentar fazer isso, né? Tem gente que prefere um trabalho mais parecido, mais igual, mas eu prefiro um trabalho mais vertical, que parta da raiz e tem que buscar profundidade, sim, mas que seja fecundo, né? Que produza folhas, produza frutos, né? E depois as sementes. Então, isso é importante, na minha opinião, que ocorra. Se a gente tem um bom network, a gente tem portas abertas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho um amigo que a gente começou a estudar junto na escola. Então, eu conheço esse amigo há 57 anos. E ele é um diretor. A gente estudou junto até o primeiro ano do ensino médio, né? Fazendo analogia. Antigamente não chamavam ensino médio, mas se fosse hoje, primeiro ano do ensino médio. Aí o Heraldo, ele foi para uma outra faculdade fazer agronomia, e eu fui fazer matemática. Mas a gente não largou a amizade, né? E ele pode abrir portas para mim, e eu posso estar abrindo portas para ele. Por exemplo, aqui na Flamingo, 2001, março de 2001, eu fiz um curso com 70 professores no SESC, em março. E desse grupo de 70 professores estava o Natalício, que é um dos professores aqui da instituição. E por várias vezes ele ocupou o cargo de coordenador. E naquele ano de 2001, ele pegou o telefone no mês de maio e ligou para mim: X, vem trabalhar comigo. E eu fui. E graças a Deus, eu estou aqui na Flamingo desde 2001 até agora. Então, pela contagem chinesa, eu, em maio, completo 20 anos, mas ao mesmo tempo eu começo a viver o meu 21º ano de Flamingo. Então, o network abre portas. E a nossa competência nos faz permanecer naqueles locais que as portas são abertas. Para os meus filhos, eu falo assim: vocês precisam receber um contato de trabalho por semestre. Se vocês conseguirem receber um contato de trabalho por semestre, vocês têm um bom network. Bom dia, Guilherme. E, graças a Deus, eu consigo receber 2 a 3 contatos de trabalho por semestre. Então, isso é um indicador, se vocês têm um bom network. E pessoas que têm bastante referência, eles conseguem receber 6 contatos por semestre, mais ou menos. Pelo menos das pessoas que eu conheço, o campeão aí, todo semestre ele está convidado para a situação A, situação B, não é? Eu
fui convidado para mais aulas, eu fui convidado para lives, eu fui convidado para a produção de livros nesses últimos 6 meses. Então, são coisas que, dentro do campo de trabalho, elas são importantes, né? E é tudo no network. O Zuckerberg, que é o criador do Facebook, ele não terminou a faculdade dele. Ele ficou 2 anos em Harvard só. E ele costuma dizer que a coisa mais importante que ele conseguiu no ensino foi o quê? O network. Ele conseguiu juntar um grupo de amigos e criar esse aplicativo. E graças a isso, ele é uma das pessoas aí com mais sucesso no mundo. Esse termo, ele foi bem desenhado em 1992. 1992, em Oxford, na Inglaterra. Essa mesma universidade, que também está contribuindo com a vacina, ela contribui com várias pesquisas no mundo. Em 92, o que aconteceu? Oxford fez uma pesquisa, por que todo aluno formado em Oxford, ele não vai para o mundo do trabalho e obtém sucesso? E eles fizeram essa pesquisa e eles descobriram lá que só tinha sucesso quem tinha network. E quem não tinha network, não tinha sucesso. Então, não basta ser bem selecionado, não basta fazer a melhor universidade e, de repente, a gente não se relacionar muito bem com as pessoas. Então, a gente precisa aprender a se relacionar. Um último exemplo de network, pensem em vocês, né? Alguém aí agora ganha R$1 milhão na loteria esportiva. E essa pessoa aqui ainda é apaixonada pela educação. Essa pessoa resolve abrir uma escola. Será que todo mundo que estudou com ela dentro da educação, ela chamaria para esse trabalho dentro dessa escola? Acho que não chamaria todo mundo, chamaria alguns. E não chama alguns por quê? Né? Então, é porque eu acho que o relacionamento não foi muito bom. Né? Eu costumo colocar aqui, na minha lista, até ontem, eu tinha 64 alunos nesse grupo. A gente está aqui com 41. O desafio é, né, ao final do semestre, vocês terem aí o quê? O network aumentado e mais 63 amigos. 63 portas que podem ser, na vida de vocês, futuras oportunidades. Agora é o momento de construir network. Tá bom? Artigo 3º, gente, no nosso... Isso tudo eu estou sugerindo para vocês. A gente vai bater o martelo na próxima aula. Na próxima aula, se vocês tiverem sugestões, porque todo contrato é uma via de mão dupla. Eu estou aqui sugerindo, não está fechado esse contrato ainda, e a gente vai refletindo sobre as sugestões que eu estou colocando para vocês. Se alguém, nesse trajeto, até a semana que vem, tiver algum recado, alguma ideia, alguma sugestão, pode colocar para discussão e a gente trabalha isso. Sustentabilidade. O Brasil trabalha muito mal sustentabilidade. Vou dar 2 exemplos. Rio de Janeiro. Tem vários bairros lá no Rio de Janeiro que abre a torneira, não tem água. É um problema de abastecimento. Num país que é o mais rico país do mundo em relação à água potável. Aí a gente chega no Rio de Janeiro, abre a torneira, não tem água potável. Porque a gente cuida mal. Um segundo ponto, São Paulo. Se a gente olhar o mapa de São Paulo, sobre os relógios que tem aí espalhados por São Paulo, que fala da umidade relativa do ar, então, se os relógios estiverem verdes, a umidade relativa do ar está boa. Se estiverem no amarelo, está exigindo um pouco de atenção. Mas o estado laranja já é perigoso. Então, porque começa a acusar que a umidade relativa do ar está em torno de 17%. Então, esse aviso significa que a gente precisa andar com uma garrafinha de água. Se o meu bairro ele tem aí
relógios da fase laranja, aqueles dias estão com a umidade relativa do ar muito baixa. O Alan levantou a mão. Pode perguntar, Alan. Eu também queria Professor, perguntar, eu Pedro. só queria. Você quer perguntar, Daniel? Eu pergunto. Na verdade, é assim, Pedro, né? Desculpa. Na verdade, a gente faz educação física, desculpa até interromper a aula, porque, na verdade, eu não estou entendendo os horários, as aulas que colocaram, e pelos módulos, a gestão financeira não entraria na educação física, não sei, acho que precisava conversar com o Deberson, enfim. A gente precisava dar uma olhada nisso, porque né, educação física com gestão financeira não tem muito uma ligação, né? Eu faço defesa que tem tudo a ver, não é? Porque a gente vai passar do pessoal para o macro, não é? Eu costumo falar com professores, por exemplo, alguns professores sonham em passar num concurso. Ele passa num concurso no município de São Paulo, que é o melhor salário do Brasil, né? Eu trabalhei naquela rede municipal como professor efetivo por 10 anos, né? Com o melhor salário do Brasil. Eu pedi exoneração daquele cargo. E o que acontece? Você recebe um din-din na mão e quase todo mundo termina janeiro, está com dificuldade financeira. Então, uma pessoa, um professor, um profissional, não não pode ter essa dificuldade. Aí, Eu se a entendo, gente Pedro, pensa assim... Desculpa, Pedro, Pedro eu não, entendo, X. mas... Como? Meu nome é X. X. Vou X? colocar aqui no chat. X. Ah, X. Apelido. Ok, desculpa. X, desculpa, eu entendo, educação financeira é para a vida, eu entendo. Só que a gente começa a perder matérias que seriam muito mais importantes para a nossa graduação, né? Porque a sua matéria podia entrar como um complemento, enfim, qualquer outra coisa, mas não como na grade, né? Enfim, eu acredito que não tenha nem. Eu só tô perguntando para saber se tá na grade mesmo, se é isso mesmo, para depois tentar falar com o Deberson para poder entender esse todo que colocaram, entendeu? Porque eu tô no 6º semestre enfim, eu acredito que tenha muitas outras matérias, não desfazendo da sua, eu acredito que a matéria seja importante para a vida mesmo, porque gestão financeira a gente lida com ela todos os dias, mas para a graduação específica, enfim, eu acho que você conseguiu me entender, e eu queria entender se é isso mesmo, se eu estou na aula certa, se a grade é isso, e qualquer coisa eu vejo com o Deberson depois. Então, Daniela, eu transito dentro da faculdade em várias escolas, não é? Então, tem a escola de automação, a escola de negócios, a escola de educação, não é? A escola de gestão. Eu transito por essas diversas escolas, trabalhando com vários coordenadores. E dentro da parte da educação, já trabalhei metodologias ativas, a especificidade de matemática, a questão de metodologia de ensino, não é? A questão de ética também. Então, eu tenho mais ou menos aí uma formação eclética, porque eu termino o meu mestrado com psicologia da educação. Aí, no caso, eu confesso que eu não conheço a grade inteira, mas quando a direção me procurou que a gestão financeira fazia parte da grade e existe uma preocupação por parte da nossa faculdade que vocês tenham esse aprendizado também, do meu ponto de vista, eu fiquei muito feliz, porque é muito básico. Dentro do argumento que eu coloquei assim, eu posso ingressar na rede estadual municipal de São Paulo, com o melhor salário do Brasil, e se eu não tiver, por exemplo, uma perspectiva, eu posso ter o melhor salário do Brasil por 26 níveis de promoção no que acontece lá. E
lá também os professores ficam reclamando do salário. Na verdade, quando um funcionário público, quando ele ingressa, ele tem ali um edital que fala do salário. E lá, ou em várias redes públicas, se fala de meritocracia. Na verdade, a gente pode evoluir pelo tempo, não é? Ou pelo mérito. Mas uma coisa que eu sugiro que vocês pensem e comecem a colocar para a vida de vocês é essa ideia da promoção, né? Vocês podem começar como professores, amanhã ou depois serem coordenadores de área, depois serem vice-diretores, diretores e donos de escola. E para tudo isso, se essa base da gestão financeira não ocorrer, na verdade, a gente vai ficar patinando no nosso progresso. A gente vai ficar patinando no nosso sucesso. Bom dia, Saina. Vocês podem me interromper. Eu vou lá aqui. Eu dei a minha resposta. Então, sobre a questão da sustentabilidade. Se vocês olharem o Rio, temos problema. Se vocês olharem o mapa dos relógios da umidade relativa do ar em São Paulo tem problema. Isso significa que a gente está desertificando. Então, a gente está produzindo os desertos no próprio município de São Paulo. Então, a gente precisa cuidar. E nós, aqui na área de educação, temos esse poder de cuidar. E isso é um trabalho que eu trago aqui para todas as minhas aulas. Eu aprendi um pouco tarde, mas recomendo que todo mundo, para o seu dia a dia, para a sua vida, trabalhe isso. Gente, além do caderno, vocês podem trabalhar só o diário de bordo, ou só o caderno como um diário de bordo, né? Mas diário de bordo é uma metodologia ativa. E vocês precisam ter anotações lá importantes para vocês. E-mail, senha, links úteis, aprendizados que vocês acham que estejam acontecendo, ou temas que vocês acharam que não foram aprofundados, mas que vocês mesmos possam aprofundar. A questão do respeito que eu coloquei lá na frente é algo que eu não dou uma resposta pronta, mas que eu sinto que vocês devem desenvolver. Então, no meu diário de bordo, eu estaria colocando isso também. Artigo 5, rotina versus mesmice, né? Para ajudar a compreender, tem um filme chamado Feitiço do Tempo, ele é de 1993. Agora, no dia 2 de fevereiro, ele foi repetido o dia inteiro na grade de programação de acho que da TNT, eu não tenho certeza. Eu acho que vocês encontram esse filme no YouTube. A direção e roteiro é do Harold Ramis, terceiro. Então, ele não é filho, ele é neto de pessoas que têm aí o mesmo nome. Então, eu aconselho que, nesse tempo de aula, vocês criem aí uma rotina de estudo, uma rotina que tirem vocês do ciclo vicioso, que vocês possam estar fugindo da mesmice, e que vocês sintam que o aprendizado esteja acontecendo. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, o aprendizado para a educação financeira. Então, lá na frente eu falei do quiz, só abrindo um parênteses agora. Então, esse quiz que eu já coloquei lá no Que Mágico, não deixem de preencher, ele é muito rápido, e através desse quiz, não vou fazer chamada agora, eu vou considerar a frequência de vocês.
Fechando parênteses, artigo 6º. Gente, eu vou trabalhar com metodologias ativas. Então, eu vou tentar trabalhar o PIR, o TBL, o Presentation Interview já na próxima aula, o planejamento invertido. E, dessa forma, dentro de gestão financeira, espero que a gente esteja construindo aprendizados na vida de vocês. E para que a gente trabalhe metodologias ativas, esse quiz que eu passei para vocês, ele é estratégico, porque em metodologias ativas, a gente evita o grupo espontâneo para trabalhar o grupo orientado. E através do quiz, eu vou estar formando grupos aí, vou falar assim, você fazem parte do grupo A, você fazem parte do grupo B, e vocês vão tentar construir esse network para que a proposta de trabalho ocorra nesse grupo A, nesse grupo B, e que ela seja, que o network esteja acontecendo. Então, não é mais o que? Grupos espontâneos. Então, uma das grandes diferenças do trabalho com metodologias ativas é a questão da formação de grupos. Artigo 7. Aprender, aprender e aprender. Não é? Vocês podem falar assim, olha, esse japonês não está me ensinando nada. Eu estou passando algumas informações para vocês. E, infelizmente, pode ser mesmo que o aprendizado não esteja acontecendo. Mas, gente, vocês passam agora a ter um norte. Vocês passam a ter um norte. O aprendizado precisa acontecer. Vocês precisam construir competências. E eu vou passar 3 dicas para vocês. 3 verbos, de 3 habilidades. A primeira habilidade é o identificar. A segunda habilidade é o operar. E a terceira habilidade é o realizar. Tudo bem? Aí, ó. Então, das coisas que eu estiver falando com vocês, vamos supor que a gente comece lá do basicão, né? E fale da regra de 3. Aí vocês podem falar assim, professor, eu estou careca, já sei fazer a regra de 3 já há muito tempo, não é? E a escola do Brasil, ela trabalha a regra de 3 muito. Mas trabalha o que da regra de 3? Ela trabalha a operação, a operacionalidade da regra de 3. Mas o identificar e o realizar com ela, a gente não trabalha. E aí a gente pode falar assim, brasileiros, nós não somos competentes no trabalho com a regra de 3. Por exemplo, que é super básico aí para que a gente possa estar fazendo qualquer intervenção financeira, um raciocínio simples, né, na formação financeira de cada um de nós. Então, só para deixar claro, existe alguma situação que aparece na nossa vida e que a operacionalidade é pela regra de 3, mas a gente lê e lê aquela situação e a gente não identifica como aplicar a regra de 3 naquela situação. Então, a gente precisa identificar, nossa, essa situação daqui realmente cabe à regra de 3. Então, a gente trabalhou essa habilidade de identificar aquela situação, poxa, aqui eu vou trabalhar. E, às vezes, a gente percebe que eu conheço a regra de 3, eu opero a regra de 3, mas, às vezes, eu não tenho segurança de montar a tabelinha da regra de 3 de forma adequada. Se a gente erra, em vez de fazer um trabalho por coluna ou por linha, então a gente vai cruzar a informação e a resposta vai ficar errada para nós. Então é complicado. Então, uma coisa é identificar a situação, outra coisa é operar corretamente e, por último, com aquele resultado, a gente realizar algo. Não basta o quê? Só identificar e só operar. Nossa, eu acabei de produzir um número. Ué, o que eu faço com esse número? Né? O que dá para fazer com esse número? A gente precisa realizar. Para qualquer coisa, gente, se eu identifico, opero e realizo, então, para aquilo, eu tenho um aprendizado e para aquilo eu tenho uma competência.
que está sendo construída. Poxa, esse japonês não consegue fazer isso, né? Eu não tenho clareza em identificar coisas, eu opero as coisas mais ou menos e realizo mal. Mas, gente, vocês passam a ter um norte, não é? O trabalho por competências, na minha opinião, não é tecnicista. O trabalho por competências, ele é humanista. E a gente precisa desenvolver competências. Essa é a grande diferença que a educação no Brasil, desde 1996, está tentando colocar no ensino. Mas, como isso está mal esclarecido, a gente tem colegas hoje ainda trabalhando competências de forma inadequada. E a gente precisa trabalhar competências de forma adequada. Só um outro exemplo. Eu dei um exemplo matemático da minha área, mas eu vou dar um exemplo da filosofia, só para tentar argumentar que isso funciona para a vida de vocês. Para o interpretar, operar e realizar. Eu vou falar dentro da filosofia, por exemplo. Então, existe um filósofo que é do século 17 e 18, o nome dele é René Descartes. Esse cara, ele escreveu lá, naquele tempo, o discurso do método. A humanidade, antes dele, não sabia ser metódica. Depois dele, o mundo começou a trazer método para suas vidas. Uma aplicação disso, né, para a rotina de estudos de vocês. Se vocês forem cartesianos, usarem aí a filosofia de René Descartes para o estudo de vocês, não é? Vamos supor, uma pessoa que ela tem um pequeno método, ela tem aí etapas, ela consegue identificar partes, ela está o quê? Usando, a gente identifica na prática dessa pessoa que ele está sendo cartesiano, identifica na prática dessa pessoa que ela tem algum método. E depois a gente percebe que conforme ele vai construindo o aprendizado, conforme ele vai construindo a sua rotina de estudo, ele está operando muito bem o discurso do método do René Descartes. E depois, se ele consegue se organizar dessa forma, ele identifica lá coisas importantes e traz para a sua vida, isso, o que acontece? A gente começa a realizar coisas com a filosofia de René Descartes. A gente identificou, operou e realizou. Então, o tempo todo aprendendo. E nos 4 pilares da educação, a palavra aprender aparece 5 vezes. Porque é isso que precisa acontecer, né? Para o objetivo e meta de todos nós dentro da educação é fazer com que o aprendizado aconteça. Essa é a preocupação. E esse norte, cada um de nós precisa ter. Puxa vida, eu não estou conseguindo. Eu já dei aula de estatística. E várias vezes, né? O semestre passado também trabalhei estatística. Tem uma situação que uma aluna, ela falava para mim: professor, na tua aula eu tenho muita dificuldade, mas eu achei uma apostila na internet que ela me ajuda muito. E era verdade. Então, a partir daquela apostila que ela encontrou na internet, ela passou a interagir melhor nas minhas aulas. Então, ela deu uma solução para o aprendizado dela. E é isso que a gente deve estar buscando e tentando conseguir. Ok? Então, o foco no aprendizado deve estar acontecendo para vocês. Eu espero que no final de janeiro do ano que vem, não tenhamos mais ninguém aqui com dificuldades financeiras, que o orçamento coube e vocês terminaram o mês de janeiro de 2022 sem preocupações financeiras e que vocês, com isso, vão conquistando espaços para melhorar o quê? Os planos para o aperfeiçoamento profissional de cada um de vocês. A questão financeira afeta demais, principalmente num país chamado Brasil, onde a gente teve agora, na época da pandemia, 80% das pessoas tirando a prioridade do aprender
para a prioridade financeira, porque não é um bom gestor financeiro. E é terrível você ver um pai pedindo, não, você vai largar a mão da escola esse ano e você vai me ajudar aqui porque a gente precisa trazer comida para a mesa. E aí, quantos alunos, infelizmente, eu vi pedalando bicicleta para trabalhar para o Rappi, trabalhar para o iFood, por exemplo, né, para fazer uma necessidade básica, porque a questão financeira estava batendo na porta. Né? Num país de terceiro mundo, que é a nossa realidade, o que acontece? Muitos sonhos são trocados por causa da questão financeira. Eu tenho amigos da minha idade que eles eram músicos sensacionais, são músicos sensacionais, mas, por exemplo, um deles, em vez de ter incentivo para a parte da música, ele foi estudar contabilidade. Então, ele criou a família dele, ele constituiu família, comprou apartamento, como alguém da área da contabilidade. Mas ele fazia uma coisa que ele não gostava. E as necessidades financeiras afetam as nossas vidas dessa forma, infelizmente. Então, alguns sonhos que são daquilo que a gente gosta, a gente precisa renegar pela parte financeira. Então, eu sou professor há 47 anos, esse daqui é o meu 47º ano como professor, eu faço como eu gosto, mas se vocês olharem o meu currículo, vocês vão ver aí que eu passei 7 anos morrendo, precisando me dedicar para banco, não é? Porque a necessidade financeira falava mais alto, infelizmente. E depois que eu pude, finalmente, depois de 7 anos, realmente me dedicar 100% para a educação. Então, o meu trabalho hoje é só dentro da educação. É isso que me realiza enquanto pessoa, profissional, pai, esposo. Então, é isso que a gente precisa estar agregando para as coisas que a gente quer. Então, gente, no nosso contrato, artigo 8º, ser contributivo, colaborador, cooperativo, comprometido. Se a gente coloca essas ações dentro da nossa vida, na sala de aula, por exemplo, com certeza vocês vão ser uma pessoa que vai ser referenciada amanhã ou depois. E se alguém aqui, como eu falei lá no começo da aula, ganhar na loteria, tem o sonho de permanecer na área de educação, ganhou na loteria, abriu uma escola, olhar para trás, de muitos amigos que ele esteve estudando junto com eles, essa pessoa, infelizmente, não vai chamar todos, ela vai chamar alguns. Não é? E eu tenho certeza que aquelas pessoas que serão chamadas são aquelas pessoas que contribuíram, que colaboraram, que cooperaram, que mostraram comprometimento. Então, essas pessoas elas vão sair na frente desse network aí. Ok? Acho que isso precisa, nessa situação, não ficar só olhando o problema, mas sempre buscando solução. Né? Percebam que se a gente conseguir ter essa prática na nossa vida, a gente vai buscar soluções, não problemas. E para fechar, o artigo 9, é o último que eu estou sugerindo, né? Artigos aqui podem ser revogados, não é para o nosso relacionamento da nossa aula aqui. Sugestões vocês podem dar. Professor, eu conheci isso, aquilo, e a gente coloca um artigo 10º aqui, ou outros artigos, ou ainda assim, professor, eu concordo com isso, né? Então, por isso, por aquilo, por aquilo outro, a gente conversa sobre aquela situação e a gente pode melhorar isso que está posto. Né? Melhorar sempre, vamos tentar melhorar sempre. E aí, a minha proposta é que todo esse aprendizado, ele não seja para um momento, ele seja realmente para a vida toda. Né? E eu espero que seja para uma vida longa. Para uma vida longa, que a gente acredite que essa vida ela não termina no final da aposentadoria. Eu sou aposentado, dia 15 de julho vai completar 10 anos de aposentadoria, gente.
né? E eu não sou daqueles professores que, infelizmente, eu já vi na minha vida, que se aposentaram e eles falaram assim, infelizmente, pelo menos eu fico triste, não quero entrar numa sala de aula nunca mais. Talvez tenha um lado positivo aí, né? Mas é, é, onde eu acho que eu posso contribuir, é onde eu acho que eu posso colaborar, é onde eu acho que eu posso cooperar, onde eu acho que eu tenho maior comprometimento, e eu quero estar produtivo aí por todo o tempo, né? Dentro da pós que eu fiz, uh, uma das professoras, ela precisou ser aposentada compulsoriamente, a Abigail Marrone, com 78 anos de idade, por um artifício legal. Mas, gente, pergunta para mim se ela parou de trabalhar. Ela não parou de trabalhar. E ela, no campo de trabalho dela, é sumidade, né, na questão da afetividade dentro da educação. Se alguém pensa em convidar alguém para falar sobre, vai chamar Abigail Marrone. E aí, pelo menos quando eu terminei lá a minha pós, ela também estava sendo desligada da PUC, mas ela não deixou de ser contratada pela PUC. Ela deixou de ser uma funcionária da PUC, mas depois ela continuou sendo contratada para a PUC, mas aí para trabalhos temporários. Vem dar uma palestra aqui, vem dar um módulo aqui, e assim, pergunta para mim, ou pensem assim, Ziraldo, não quer se aposentar, Gilberto Gil, não quer se aposentar, esses caras que eu estou citando para vocês, todos eles têm 70 anos. Eles podem ter já uma aposentadoria decretada, mas eles querem continuar fazendo o que eles gostam. A geração da MPB, que é da minha geração aí, eu estou com 6,4, eles estão com 7 ponto alguma coisa, todos eles estão aí na ativa fazendo o que eles gostam. Mas num país chamado Brasil, a gente vê muita gente aí que não vê a hora da aposentadoria e depois quer fazer uma outra coisa, né? E realmente, numa realidade de terceiro mundo, é isso que acontece, infelizmente. Aí o projeto de vida, é um texto que eu vou subir para vocês na semana que vem, algumas pistas, alguns indicadores. Eu acho que, por exemplo, um jogador de futebol, parece que a vida dele termina aos 36. Uma pessoa que, de repente, faz aquilo que não gosta, a vida dessa pessoa termina aos 60. Não é? Para mim, se eu pensasse só na aposentadoria sem projeto de vida, eu teria o quê? Terminado a minha vida com 54? Tá correto isso? Eu acho que não. Eu me sinto vigoroso, eu acho que eu posso contribuir e eu quero continuar contribuindo muito mais. E esse mundo virtual, ele está me mostrando possibilidades de trabalho para além daquilo que eu faço. E eu acho que a gente pode contribuir. Gente, ó, eu passo a palavra para vocês, alguma coisa que não tiver clara, eu fiz aqui a minha defesa e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trabalhando com vocês, nesse público na área de educação, não só com um gestor. Eu estou trabalhando com pessoas e faço de novo defesa. Acho que todos nós precisamos. No Que Mágico, gente, tem lá um vídeo que eu subi, curtinho, Será que Posso? Dediquem tempo para vê-los. O quiz está nesse Forms e é por onde eu vou contar a presença de vocês. E é isso. Passo a palavra, façam perguntas, por favor, senão a nossa aula está acabando. Todo mundo envergonhado? Eu não vou morder vocês, não. Nem no presencial. A minha cara é feia, mas não vou morder ninguém, não. Que bom, espero que essa empolgação esteja com mais alguns de vocês aí também.
Júlia Souza, está empolgada, legal. Oi, professor. Eu também estou empolgada pela aula do senhor. Prazer em te conhecer. E eu já fiz gestão financeira. Relembrar aí. Comigo? Não, Ah, não? em Ah, uma então, outra faculdade. aí você pode contribuir aqui. Ou, Se eu de lembrar. repente, espero que esteja um pouco mais atualizado e agregando alguma coisa a mais para você. Obrigada, professor. Ah, tá bom. Tomara, Vetúlia. Se mais pessoas participarem, ficar melhor. Tá bom? Tá, quem sabe, eu espero. Gente, ó, infelizmente, na faixa de idade de vocês, a fila de vacinação, ela não vai chegar nesse semestre, infelizmente. Acho que eu que estou com 6,4, chega daqui a pouco, né? Mas para vocês, vai demorar um pouco essa fila. Infelizmente, não dá. Sala de aula, apesar de eu estar dentro de uma sala de aula no público, o plano a gente tem lá 6 alunos dentro da sala de aula fazendo um trabalho presencial, e aí estamos fazendo rodízio de alunos, trabalhando lá 45 minutos, então a gente está fazendo híbrido. E aqui para vocês ainda não dá para trabalhar, por exemplo, criança transmite menos, mas para as nossas faixas de idade aqui, a gente precisa manter mais segurança, manter mais cuidado. Apesar de ter algumas pessoas que não acreditam que a pandemia está aí, mas ela está, infelizmente ela está. Então, vamos estabelecer essa meta de ficar no virtual esse semestre e se cuidar sempre para que a pandemia não acelere, que a vacina chegue nos braços aí de todo mundo rapidinho. Podemos encerrar? Não deixem de preencher o quiz no Que Mágico, por favor. E acho que é boa semana para todos aí. Quinta-feira da Professor, semana. Pois não. desculpa. A aula do senhor é das 9 horas, né? Então, é de 8h50 até 9h50. Mas aí a gente pode fazer combinados. Se todo mundo achar melhor terminar às 10, a gente faz isso. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Tá bom? Ok, gente, não deixem, né? Coloquem aí no grupo do Zap da classe para todo mundo dar uma passadinha lá no Que Mágico e fazer aquele, na aba exercício, na seção exercício, preencher o quiz lá e deixando o nome lá, fica com a presença. O meu e-mail é esse daqui, ó. Eu vou colocar. Vocês podem colocar no grupo da sala, ó. shizuomata@gmail.com. Então pode colocar no grupo da classe e precisando, notando claro alguma coisa, vocês podem. E é por esse e-mail que eu vou receber as atividades em grupo de vocês. Então é isso, gente. Obrigado pela participação. E eu vou derrubar a conexão. Interromper a gravação e derrubar a conexão. Bom dia, bom Tchau, fim de professor. semana, bom carnaval e boa semana. Até quinta-feira da semana que vem. Ô, professor, Fala, Timóteo. ô, professor, amanhã tem aula? Amanhã tem aula? Timóteo, isso depende do que está lá no seu portal do aluno no quadro de horários. Entra lá e vê. Obrigado. Você vai seguir o horário que está lá. Isso para Obrigado. todos os alunos. Ô, meninas, teve uma moça que mandou uma mensagem dizendo que não estava no grupo da faculdade. Vê se alguém consegue pegar o número dela, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau, Tchau, Timóteo. obrigado. Tchau. Oi, Proxizu, tudo bem? Tudo bem, Brenda? Você é minha aluna? Tudo.
Sim, serei sua aluna esse semestre. Ah, então, pode ir puxando a minha orelha, por favor. Você pode esperar um pouquinho? Posso? Só para tentar ligar aqui, tem a Lana, depois a Nayara, a Assunção também. Isso, vai colocando o número aqui rapidinho, gente, que eu copio, colo e mando para as meninas aqui, tá? Ô, Já vai Sabrina, encerrar. Oi, Brenda. se você não sair, fica tudo no chat. O professor pode sair tranquilamente, que fica salvo no chat, tá? Ai, É meu só Deus. você não sair. As meninas vão mandando e se você permanecer, aparece tudo para você. Beleza, então. Vou colando aqui, depois eu mando para as meninas lá, que é ADM. Ah, então eu Tá, posso sair, Brenda? pode, Pro, isso não interfere não, é só a Sabrina não sair, porque se ela sair da sala, Aí eu ela perco o perde chat. todos os comentários. Mas o senhor pode sair, não tem problema, não interfere não. Vai colocando o número aí, meninas, que eu vou É só para não ter que Obrigado, Brenda, segurar, já me tá, Pro? ajudou. Imagina, Pro, precisando só chamar, Legal. Obrigadão. tá? Tchau, tchau, Beijão, gente. meninas. Tchau, Pro, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Beijos, galerinha. Deixa eu só achar uma caneta nessa casa. Quem não estiver no grupo, vai colocando o número aí, que eu vou passar para as meninas, ok? Na verdade, Sabrina, é só a gente ajuntar, né, a turma, porque essa turma a gente já estava com essa turma, mas se eu não me engano, no Então, só tem semestre algumas meninas falando que não tá no grupo. Acho que não é todo mundo, não. não, aí tem que ver com É que tem alguém, aluno novo, não tem? a Angélica, porque aí talvez ela tenha a relação do grupo das meninas lá e a gente ajunta o grupo, já fica tudo ok. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Edi, tudo bem e você? Tudo. O ideal seria a gente juntar os grupos ou fazer um grupo novo com o pessoal que tá? Pode ser, a gente faz um grupo Ou sei novo. lá, tipo, não tem aquele. Não tem como fazer aquele convite de link lá? A gente tentava passar o link para quem não tá no grupo e entrava automático, né? Através do link. Faz assim, a gente monta um grupo, porque as duas turmas agora, né, de novo, e a gente faz o link e disponibiliza para quem quiser entrar. Os números que já tem salvo, a gente vai adicionando. Eu vou passar o número da Rô, acho que ela tá sem o grupo, ela pediu para mim passar. Não sei se vai ser um novo grupo ou não, tá? Tá bom. Beijo, Tá bom. bom dia para vocês. Beijo. Eu vou agilizando aqui, tá, Sabrina? Tá bom, Déia. Beijinho. Beijo.
Letícia ainda tá aí? Letícia Santos Coelho? Olha, eu vou colocar o link. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link, as pessoas acessam aí, quem já puder, para entrar Ixi, no. Andréia, mas acho que já saiu todo mundo, viu, do Meet. Então eu passo lá para vocês e a gente vai, sei A gente lá. vai ter que colocar Então, automático, pra... ou uma por É. uma, porque eu procurei que só tá a Vitória, mas a Vitória não precisou. Deixa eu ver. Tem uma Vitória Jesus aqui, deixa eu ver se é ela. É ela mesmo. É a única que tá no Meet, o resto já saiu tudo. Tá, deixa eu ver quantos números tem aqui para Japone, então. Alana Vopone. Peraí. Quer que eu mando na sua janela ou você tá conseguindo ver aí? Vou mandar na sua janela então, Andréia. Pode mandar no zap normal, Sabrina, Tá. e a gente pode pegar aqui o Meet, tá? Tá, eu Pode vou mandar. encerrar aqui. Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo, tchau.